Pouquinho para fora do Brasil, daqui a pouco a gente volta. Vamos dar um rolê lá onde tá tendo umas guerras, cara. Como é que tá sendo o Brasil, a relação do Brasil, por exemplo, com Zelensky, com Putin? Como é que tá a relação com Israel? A gente tem conseguido manter... Porque, assim, às vezes a gente, como Estado, é vocal de uma maneira que atinge um país ou um líder ou outro, e eu não sei se as relações tão legais. Aí é um problema dos diplomatas, é um problema do vice-presidente, né? Como é que o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, através do Itamaraty, como é que ele tem se posicionado? Então, Rússia e Ucrânia. Então, olha, houve uma invasão russa. Quer dizer, a Rússia foi lá para tomar um pedaço do território da Ucrânia. Pode ter divergência, pode ter argumentos, mas não se pode aceitar invadir um outro país. Isso ficou claro. Israel e Hamas. Né? O Brasil colocou desde o início, olha, o Hamas fez uma ação terrorista que deve ser condenada. Agora, isso também não justifica que tropas israelenses matem crianças, mulheres, famílias, não tem justificativa. A postura do Brasil sempre tem sido nos órgãos internacionais, e nós defendemos multilateralismo. Lá atrás era o mundo bipolar, Estados Unidos versus União Soviética. A União Soviética dissolveu. Hoje é Estados Unidos e China disputando a hegemonia. Para nós é interessante que seja diferente. Né? O que o Brasil defende? Multilateralismo. Não vamos ficar no mundo multipolar. Então nós temos um bloco, Mercosul, vai fazer acordo agora em dezembro com a União Europeia. Vai ser o maior acordo do mundo. A União Europeia tem 27 países dos mais ricos do mundo. Então isso vai abrir mercado, comércio. Então o Brasil defende multilateralismo e defende livre comércio, seguindo regras da OMC. E nós somos um país da paz. A última guerra faz 150 anos. Quer dizer, o Brasil é um país da paz e sempre procura ajudar em todas as intervenções, ajudando a buscar a paz. Ainda falando um pouquinho lá de fora, um dos assuntos mais relevantes desse ano para nós foi o tarifaço do Trump, né? A gente já vinha acompanhando o Trump e as coisas que ele vinha falando desde que ele se tornou presidente de novo dos Estados Unidos. Então a gente viu ele falando de fazer um resort lá em Gaza, a gente viu ele falando algumas coisas e no fim ele acabou tarifando a gente em vários produtos, que ficou famoso aí como tarifaço, né? E que estava todo mundo esperando aquele encontro do presidente Lula com o presidente Trump, e que aconteceu meio rapidamente, e depois aconteceu para valer, e depois conversou todo mundo e tal. E a gente chegou num momento que pelo menos a carne e o café já não estão mais dentro fazendo parte do problema, né? Como é que foram essas negociações? Porque havia uma expectativa que fossem um pouco tensas por conta do Rubio. Inclusive, o lado bolsonarista estava apostando que o Trump teria indicado o Rubio na tentativa de melar alguma coisa, e a gente já vai falar de Bolsonaro nesse jogo, né, que existiria entre Trump, Lula e Bolsonaro. Mas como estão as negociações? Elas estão funcionando legal, tão bem quanto você esperava, melhor do que você esperava? Falta alguma coisa? Falta um monte de coisa, né? Falta muito. Na realidade, Igor, a medida, no nosso entendimento, ela é injusta. Por que ela foi injusta? Porque estabeleceu 10% de tarifa de importação, depois mais 40%. É o tarifaço. Tarifaço é 50%. 10% inicialmente, depois mais 40%. Agora... Uma série de produtos. 36% da exportação do Brasil para os Estados Unidos ficou no tarifaço. O maior comprador do Brasil, o maior parceiro comercial é a China. O segundo é a União Europeia. O terceiro é os Estados Unidos. Mas ele é muito importante porque ele não compra só commodity.
Não compra só soja, milho, café, ele compra máquina, avião, motores. Então ele é importante, que ele compra valor agregado. Por que que é injusto? Porque quando um produto americano entra no Brasil, e nós compramos muito dos Estados Unidos, de cada 10 produtos que entram no Brasil, 8 a tarifa é zero. Não paga imposto, é zero. E a tarifa média de tudo que nós compramos nos Estados Unidos é 2,7%, média. Tá. E, de outro lado, os Estados Unidos tem déficit com o mundo inteiro. A maioria dos países ele importa mais do que exporta, ele tem um déficit no comércio. Com 3 países só do G20, das 20 maiores economias do mundo, ele tem superávit, só 3. Reino Unido, Austrália e Brasil. Ele tem superávit conosco, então o Brasil não é problema. Então não tem razão uma tarifa dessa. Vocês receberam com surpresa a publicação da carta dele anunciando, falando do tarifaço? Uma surpresa? Sim, porque não havia justificativa. Aí ficou um clima tenso e quero lamentar aqui que alguns brasileiros tivessem trabalhado contra a economia brasileira. A gente pode ter... A oposição é saudável, tem que ter. Na democracia, quem ganha trata de governar. E governar bem. Quem perdeu, trata de fazer oposição. E fazer oposição bem. Agora, não trabalhar contra o país. Isso não é oposição. Então, o que aconteceu? Houve um primeiro encontro, meio passageiro, como você colocou, rápido, entre o presidente Lula e o presidente Trump, em Nova York, na reunião da ONU. Então, teve ali, porque o presidente Lula falou, em seguida era o Trump. Aí eles cruzaram ali. E aí o presidente Trump, no seu discurso, falou que teve uma boa química. Achei fofinho. Com o presidente Lula. Bom, depois disso foi marcada uma conversa telefônica, que eu estava do lado, eu assisti a conversa, muito positiva. O presidente Lula colocou claramente, olha, eu quero que reduza a tarifa. Pô, então me ajuda com uma curiosidade. Desculpa, a gente já volta. Eu quero que reduza a tarifa, não vou esquecer. Uma curiosidade, já que você estava do lado. O presidente Lula falou diretamente com o presidente Trump por telefone? Só os dois. Entendi. Os outros, eu não sei quem estava do lado do presidente Trump. Devia estar o Marco Rubio. Tá, mas eles trocaram uma ideia para valer. Falaram por telefone, com intérprete ali simultânea, e do lado do presidente Lula estava o chanceler Mauro Vieira, o Fernando Haddad, eu e o ministro Sidônio. E a conversa foi boa, e o presidente Lula falou, olha, isso não é justo e eu gostaria que suspendesse os 40%. E falou também da lei Magnitsky. Falou, olha, não tem sentido punir ministro da Suprema Corte, porque o poder judiciário é outro poder. Tem nada a ver, os poderes são independentes. Eu não mando no judiciário, nem o judiciário manda no legislativo, eles são independentes. A conversa foi boa e ficaram de ter um desdobramento. Aí houve um encontro da ASEAN, na Malásia. Aí eles tiveram um encontro frente a frente. Então o presidente Lula foi à Malásia, na reunião da ASEAN, o presidente Trump também foi, e aí teve um tete-a-tete, que foi positivo. De lá para cá, nós tivemos 3 mudanças. A primeira, o governo americano tirou toda a celulose e ferro-níquel, zerou. Tá. Já deu uma redução. Depois ele tirou, isso vale muito para o Paraná, Santa Catarina, tirou madeira serrada e macia e tipos de armário, de móveis. E a última agora foi a maior. Ele tirou carne, tirou café, menos o café solúvel, mas o restante ele tirou tudo.